Bom, pessoal, então basicamente a definição desse processo que envolve o transplante vai ser então a retirada, né, daquele enxerto, que é a nomenclatura utilizada, que é atribuída àquele conjunto de células, tecidos ou órgãos, onde normalmente a gente tem um indivíduo como doador, que vai ser aquele responsável por fornecer esse enxerto para aquele indivíduo que é denominado como receptor, ou seja, aquele que vai receber aquele enxerto, né? Exceto naquelas situações onde o receptor ele é o seu próprio doador, mas na maior parte, né, dos processos que envolve o transplante, nós temos doadores e receptores distintos. Sendo assim, o processo que envolve o transplante, né, é uma alternativa terapêutica que é amplamente utilizada quando se tem a necessidade de substituir ali algum tecido, algum órgão que não esteja mais funcional por outro ali equivalente, só que no seu estado funcional, né, ou seja, saudável. Então, muitas das vezes, o transplante ele vai permitir ali uma sobrevida muito superior àquele indivíduo, né? Caso ele não optasse por fazer essa substituição, porque aqui, né, a gente tem um ganho tanto estrutural quanto de funcionalidade daquele tecido, daquele órgão ali que já não está funcionando de forma adequada. Então, tecnicamente, o transplante vai ser esse processo de retirada do que é chamado de enxerto de um indivíduo que vai funcionar como o doador e colocando-os em um indivíduo que pode ser ali diferente, né, sendo o receptor, o hospedeiro, ou em algumas situações especiais, o mesmo indivíduo funciona como seu próprio doador. A Priscila está comentando que está mudo. Os demais estão me ouvindo? Eu vi que o nome dela tinha aparecido aqui várias vezes, entrando e saindo da sala. Eu vou também fazer isso rapidamente para ver se ajuda. Então, só um momento, pessoal. Priscila, consegue me ouvir agora? Todos estão me ouvindo, pessoal? Priscila, consegue me ouvir agora? Ah, então joia. Então, voltando aqui, pessoal, né? O transplante, ele é uma alternativa terapêutica eficiente ali para substituir
né, alguma estrutura que não esteja funcional por outra ali saudável, né, para voltar o restabelecimento da saúde, né, naquele organismo. Então, o indivíduo que fornece o enxerto, ele é denominado de doador, e o indivíduo que recebe é o receptor ou hospedeiro. A maioria dos casos vão ser indivíduos diferentes, mas em algumas situações a gente tem o mesmo indivíduo fazendo o papel tanto de doador quanto de receptor. Quanto à classificação desse enxerto, a gente vai ter duas classificações distintas quanto à localização anatômica do órgão ali inserido, ou seja, daquele enxerto. Aqui a gente tem um exemplo. Trata-se de um mesmo órgão, só que ele foi colocado, ele foi enxertado de duas maneiras distintas. Aqui na primeira situação, a gente tem o que é chamado de enxerto ortotópico, onde opta-se por retirar ali aquele órgão, aquela estrutura que não encontra-se mais funcional. Aqui no caso, trata-se do coração. Então, o coração antigo desse paciente, que não estava mais realizando ali, a perfusão sanguínea de forma adequada, ele foi retirado e foi acrescido aqui um novo coração. Então, ele foi inserido ali na sua mesma localização anatômica de origem. Nessa situação, a gente vai denominar de enxerto ortotópico. Diferentemente do que ocorre na situação aqui embaixo, a gente tem o mesmo órgão para exemplificar, só que aqui, aquele órgão antigo, ele é mantido e aquele órgão novo, para suprir essa deficiência desse órgão, ele é acrescido ali próximo à sua localização anatômica, mas que difere da sua origem. Então, aqui são as duas formas de classificação quanto à colocação desse novo enxerto. Ortotópico vai ser quando obedece à mesma localização anatômica de origem, normalmente tem-se a retirada daquele órgão, e o heterotópico mantém ali aquele órgão de origem desse paciente, desse receptor, e o novo órgão é inserido ali próximo à sua localização anatômica, sendo, portanto, diferente da sua origem. Então, aqui na sequência, a gente tem somente uma representação de imagens de um processo aqui de retirada de um órgão que não encontrava-se mais em condições adequadas de funcionamento, Aqui é o fígado. Então, o aspecto macroscópico, identifica aqui algumas protuberâncias que não são compatíveis com a normalidade do órgão. Então, é importante ter alguns cuidados, para manter durante esse processo de transporte e armazenamento desse novo órgão, para que ele não perca a sua viabilidade. Então, aqui a primeira imagem seria o processo cirúrgico de retirada, Então, aqui tem o fígado, que já não é mais funcional. Aqui na segunda imagem, após a sua retirada. E, por fim, a terceira imagem ali, aquele enxerto novo, Então, aqui a gente tem um órgão saudável para substituir aquele que não encontrava-se mais nessas condições. Nós vimos também como que se encontra o panorama de transplantes a nível do Brasil, Esses dados são de 2020. Aqui a gente tem um descritivo de alguns órgãos, os tipos de doadores, que podem ser tanto doador vivo quanto falecido, a depender ali, do órgão. Aqueles indivíduos que são doadores vivos,
né, existem algumas peculiaridades. É necessário que sejam ali órgãos pares, no caso aqui o que lidera, né, o ranking é o rim. E no caso do fígado, né, pode-se doar ali um fragmento, uma porção desse órgão, considerando a sua capacidade de regeneração. Mas esse doador vivo, né, ele passa por uma avaliação para identificar se de fato aquela retirada daquele enxerto não vai lhe causar ali nenhum malefício, né, não vai fazer com que ele tenha algum comprometimento, né, da sua saúde. E já os doadores falecidos, né, identifica-se o grau ali de integridade desses órgãos, né, se eles estão aptos ali a serem doados, porque a gente tem uma lista extensa, né, de pacientes que estão à espera ali de um órgão. Então, aqui, considerando essa totalidade, né, o mais realizado é o transplante de rim, seguido do de fígado, coração, pâncreas e rim, pulmão, pâncreas e multivisceral. Então, né, os princípios gerais agora da imunologia, que é para onde a gente vai focar, né, considerando aqui o conteúdo da disciplina. Então, é um transplante de células ou tecidos, né, que vão constituir ali o órgão de um indivíduo para outro que seja geneticamente não idêntico. Então, isso vai levar invariavelmente à rejeição, né? Quando superou-se os desafios técnicos da cirurgia de transplante, o próximo desafio era driblar esse processo de rejeição que tinha ali um envolvimento tanto imunológico quanto genético. Então, identificou-se que a imunologia envolvida nesse processo era em razão de uma resposta imunológica do tipo adaptativa. Então, a gente vai relembrar aqui as características que fizeram essa atribuição a esse tipo de resposta. Então, relembrando os tipos de enxertos disponíveis. Então, o enxerto autólogo é aquele no qual o indivíduo ele é o seu próprio doador. Então, o doador e receptor são a mesma pessoa. O enxerto é para si mesmo. Enxerto singênico, ele é restrito ali para uma população onde tem somente indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, né, somente entre gêmeos idênticos, porque eles compartilham ali os mesmos genes de histocompatibilidade. A terceira opção, aqui é o mais comum de ocorrência, que é o enxerto halogênico, que é aquele que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie e que tem uma chance de rejeição. Daí a gente tem, né, as terapias imunossupressoras para acompanhar esse processo ali de evolução, da adaptação do transplante e tentar minimizar ou eliminar essas reações transfusionais, né? No caso, quando tem envolvimento de incompatibilidade sanguínea também. E o enxerto xenogênico é aquele menos comum, porque aqui utiliza-se espécies diferentes. Então, aquele comparativo da histocompatibilidade, ele ainda torna-se maior, porque aqui a gente está envolvendo, né, espécies que são diferentes. Pessoal, só um momento. Ô, mano, joga alguma coisa aí que tá atrapalhando ela. Prontinho, pessoal.
Meus cachorros aqui estavam meio agitados. Então, vamos lá. Então, aqui, identificando características, né, de cada tipo de enxerto. Então, a própria nomenclatura deles nos auxilia a identificar a origem e esse processo quanto à compatibilidade. Então, o autoenxerto, né, o prefixo auto, infere que é o próprio, né? Auto significa próprio. Então, é aquele realizado em um mesmo indivíduo. Como, né, esse organismo ele já conhece ali todas os seus antígenos, né, as suas estruturas, então aqui não ocorre rejeição. Essa situação é comum, né, em pacientes que sofrem ali queimaduras extensas em algumas regiões do corpo, por exemplo, de membro inferior, aí retira-se ali um fragmento da pele da região da perna, por exemplo, para suprir ali aquela região do braço que sofreu essa queimadura. Então, aqui nessa primeira situação, não ocorre rejeição, porque é o mesmo organismo envolvido. Na segunda situação, a gente tem o que é chamado de isoenxerto. O prefixo iso significa ali igual, idêntico. Então, é aquele realizado entre indivíduos que são geneticamente idênticos. Aqui, então, não vai ocorrer a rejeição, porque eles compartilham os mesmos genes de histocompatibilidade. Então, ele é reservado apenas para gêmeos idênticos. O próximo, que é o aloenxerto, né? O prefixo alo diz respeito ao outro. Dentre todas as situações aqui descritas, é aquele mais comum na rotina, que ocorre ali entre indivíduos da mesma espécie, mas que são geneticamente diferentes. Então, busca-se ali aquele doador que tenha o máximo de compatibilidade e esse paciente ali, o receptor, ele vai fazer uma terapia ali imunossupressora para o resto da sua vida. Tudo no sentido de tentar minimizar, né, a resposta imunológica contra aquele enxerto. É o mais comum, além de ser o aloenxerto, é o enxerto de rim. E, por fim, o xenoenxerto é aquele onde tem, né, o prefixo xeno, diz respeito ao que é estranho. Então, aqui a gente tem espécies diferentes. Então, é onde ocorre a máxima disparidade genética, porque, né, trata-se de espécies diferentes. Então, foi identificado, né, após a realização de transplante, seja ele ali, né, de qual tecido, órgão que for, quando tem-se um doador que é um indivíduo geneticamente não idêntico ao receptor, que é o caso do enxerto halogênico, isso leva invariavelmente à rejeição do transplante, né, se porventura não for realizada uma terapia imunossupressora. E essa rejeição, ela se dá por conta da incompatibilidade ali daqueles genes, né, porque a gente tem, os genes eles são polimórficos, então quando a gente compara, né, dentro de uma população, é muito difícil encontrar ali um certo grau de similaridade. E por conta dessa incompatibilidade, o sistema imunológico ele entende que aquela estrutura ela é estranha, ela não faz parte da natureza daquele organismo receptor, e aí ela vai disparar uma resposta imunológica, né? Então, a partir dessa identificação, esse problema de rejeição, ele foi considerado, né, em primeiro lugar, quando as tentativas para substituir a pele danificada em pacientes com a pele de doadores não familiares mostraram-se uniformemente fracassadas.
E essa perda desse enxerto de pele, ele não era ali imediato, ele levava um tempinho, cerca de 1 a 2 semanas, para que esse processo se desenvolvesse, né? Então, já é uma característica adaptativa, associada a outras características que vamos rever, né? De especificidade e memória. Então, lá na década de 60, né, foi atribuído o Prêmio Nobel ao pesquisador e médico conhecido como Peter, onde ele identificou-se durante a Segunda Guerra Mundial através desse enxerto de pele, né? Muitos combatentes ali, né, sofriam lesões extensas e eles identificaram que, né, aqueles enxertos, eles só tinham alcançado sucesso quando utilizava o mesmo indivíduo. Ou seja, né, vamos supor que teve uma lesão na perna direita, utilizava-se ali um fragmento de pele da perna esquerda, né? Então ali o enxerto ele permanecia. No entanto, quando era realizado entre indivíduos diferentes, esse processo não tinha ali um sucesso e esse enxerto acabava se desprendendo. Então, a partir, né, dessas situações, foi o que levou ao desenvolvimento ali de experimentos, de trabalho, e que atribuiu ao que a gente tem estabelecido até os dias atuais, que é sobre a imunologia dos transplantes. Então, esses experimentos que identificaram a falha desse enxerto de pele, ou seja, ele sofria ali uma necrose e se desprendia, identificou-se que era uma reação inflamatória ali local, na região onde foi realizado o transplante, e foi chamado de rejeição. Então, isso levava-se ali alguns dias, e a conclusão que, de fato, essa rejeição era mediada pela resposta imunológica adaptativa foi que identificou-se nesse processo características de especificidade e de memória, que são ali pontos específicos da imunidade adaptativa, além de ser mediada por linfócitos, né, que é uma classe ali de células de defesa também pertencentes a essa mesma resposta. Então, constatou-se que indivíduos que rejeitaram um enxerto de um doador demonstraram rejeição acelerada de outro enxerto a partir do mesmo doador, mas não a partir de um doador diferente. Ou seja, significa que esse processo de rejeição ele é imunologicamente específico e considerando aqui a evidência de memória, né? Porque se ele recebeu um enxerto do indivíduo 1, rejeitou, novamente o mesmo enxerto do indivíduo 1, ele vai rejeitar ele mais rápido, porque ele já o reconhece. Mas, se nessa segunda situação ele recebeu um enxerto de um indivíduo 2, vai levar o mesmo tempo, porque ele ainda não reconhece esse enxerto 2, porque é o de outro indivíduo. E considerando isso, né, talvez a evidência mais convincente mostrando que a rejeição do enxerto é uma resposta imunológica adaptativa tenha sido a constatação de que a capacidade de rejeitar rapidamente um transplante pode ser transferida com linfócitos de um hospedeiro sensibilizado para um hospedeiro imaturo, né? Então, por meio da imunidade passiva, onde transfere, né, essa imunidade ali para aquele receptor. Então, essas características foram evidenciadas em experimentos utilizando, né, o animal camundongo. Então, aqui a gente tem um doador que é da linhagem A, é uma linhagem pura, né, aqui está representada na letra A e na cor verde. O receptor
também é proveniente de uma linhagem pura, só que ela é geneticamente diferente da linhagem A. Aqui é a linhagem B e ela é representada pela cor laranja. Então, aqui foi-se doado um enxerto de pele. Então, aqui a gente está vendo um exemplo de haloenxerto, né? Porque são espécies iguais, mas geneticamente diferentes. Então, ali, a avaliação de 3 a 7 dias após o transplante desse enxerto de pele, ainda não tinha ocorrido rejeição. O organismo ainda estava processando o enxerto. No entanto, após o período de 10 a 14 dias do transplante, foi identificado ali a primeira rejeição. Então, por essa razão, denominaram como rejeição do primeiro conjunto. Esse mesmo receptor, né, ele foi ali em uma segunda situação, ele recebeu o enxerto do mesmo doador. Então, aqui a gente está na segunda coluna. No período de 3 a 7 dias, ele vai ocorrer também a rejeição desse enxerto, né? Então, a rejeição do segundo conjunto, ela ocorre de forma ali mais rápida, porque esse receptor, ele já havia reconhecido ali previamente, por meio da rejeição do primeiro conjunto. Então, aqui a gente identifica essas características de especificidade e memória, o qual envolve o processo de rejeição. E aqui, por último, na terceira coluna, aquela situação da imunidade passiva, o qual aqui a gente tem o mesmo doador, linhagem A, um receptor de linhagem B, só que aqui ele recebeu, né, de forma que passiva, através de um soro, linfócitos de outro animal de linhagem B que havia rejeitado o enxerto da linhagem A. Né? Então, aqui nessa última situação, não foi preciso esse camundongo desenvolver a resposta de rejeição, porque ele já recebeu essa imunidade ali já pronta, né, por meio da imunidade passiva. E como produto final, a gente vai ter também mais uma situação de rejeição, e aqui é chamada também de segundo conjunto, porque ele recebeu de forma passiva aqui através do soro. Então, a partir desses experimentos, né, começou-se a identificar sobre a natureza desses haloantígenos. Né? Então, os antígenos que estimulam a resposta imunológica adaptativa contra haloenxertos, eles são as proteínas de histocompatibilidade. Então, eles são codificados por genes polimórficos que diferem entre os indivíduos. Então, considerando esse princípio, todos os animais de uma linhagem pura, eles serão geneticamente idênticos e, consequentemente, são homozigóticos ali para todos os genes, né? Com exceção dos cromossomos sexuais nos machos, né? Por conta ali da presença do Y. Por outro lado, os animais de diferentes cepas de linhagens puras e os indivíduos em uma espécie, exceto os gêmeos idênticos, eles diferem nos genes que herdam, incluindo esses genes de histocompatibilidade. Daí, então, é de onde vêm os processos de rejeição. Então, nós vimos também esse processo aqui, que é bastante interessante para explicar de onde vem essa rejeição. Então, aqui nós temos 4 situações distintas, envolvendo linhagens também distintas ali de camundongos. Então, na primeira situação, nós temos um doador da linhagem pura A. Então, lá na sua constituição, aqui, tendo como exemplo
a linhagem A, o seu MHC vai ser constituído da letrinha A, o qual representa a cor verde. E aqui o receptor é um camundongo que possui a mesma linhagem do doador, ou seja, ele tem lá na sua constituição de MHC a linhagem A também, né? Ambos são representados pela cor verde. Então, aqui, considerando que eles compartilham os mesmos genes de histocompatibilidade, após, né, aqui a ocorrência da situação de transplante de enxerto de pele, esse enxerto ele não será rejeitado, porque ele foi realizado entre espécies que são singênicas, ou seja, eles são geneticamente idênticos. Então, o enxerto singênico ele não é rejeitado. Já aqui na segunda coluna, a gente tem um doador que é pertencente à linhagem B, então no seu MHC ele vai possuir também a letra B, que representa a cor laranja. Então, no seu enxerto de pele, considerando que ele é o doador, ele leva ali consigo essas características ali desses genes de histocompatibilidade. Então, o enxerto de pele, ele possui o MHC do tipo B. Só que aqui o receptor, ele é de uma outra linhagem, né? Eles são da mesma espécie, mas são geneticamente diferentes. Aqui o receptor é da linhagem A, representada pela cor verde. Então, ali, após alguns dias, né, entre 10 a 14 dias da realização do enxerto, a gente vai observar a sua rejeição. Porque aqui esses experimentos não se tem nenhuma manipulação terapêutica, não se utilizou nenhum imunossupressor. Então, aqui é a resposta que se espera em situações onde não se tem a utilização de alguma terapia imunossupressora. Então, aqui nessa segunda situação, o receptor, ele não reconheceu aquele enxerto e assim ele foi rejeitado, de forma total. Então, o enxerto halogênico inteiro é rejeitado, porque eles são de linhagens diferentes. Na terceira coluna, a gente vai ter uma outra situação. O doador, ele é da linhagem B, então o seu MHC é MHCB, representada pela cor laranja, e o seu receptor aqui é uma linhagem híbrida. Então, esse camundongo, ele possui tanto ali o MHC-A, que é o da cor verde, quanto o MHC-B, que é da cor laranja. Ou seja, esse receptor, ele é produto ali do cruzamento entre dois camundongos de linhagem diferentes. Então, ele vai reconhecer tanto ali enxertos de linhagem A quanto de linhagem B. Então, o produto final vai ser a não rejeição, ou seja, o enxerto ele é mantido, porque esse receptor ele é híbrido, ou seja, ele faz parte ali da prole de um progenitor, aqui no caso é o da linhagem B, mas poderia ser da linhagem A também. Então, ele reconhece os dois tipos de enxerto, tanto B quanto A, porque ele é híbrido. Então, o enxerto de progenitor não é rejeitado, pela primeira linhagem aqui híbrida. No entanto, o inverso, a gente já não pode afirmar isso, porque aqui agora a situação inverteu-se. Aqui na quarta coluna, a gente tem como doador um camundongo que é híbrido, ou seja, ele possui tanto o MHC de linhagem A, que é verde, quanto o MHC da linhagem B, que é laranja,
então o seu enxerto ele vai ter a coexistência desses dois MHCs. No entanto, o receptor, que pertence à linhagem pura, ele só reconhece ali aquela parte do enxerto relacionada à linhagem A. Então, a linhagem B, o qual ele desconhece, né, ele vai rejeitar. E como, né, o enxerto é difícil a gente ter essa distinção, né, de qual a parte pertencente à linhagem A e qual a pertencente B, né? Ele é o contexto dos dois. Então, a gente tem a rejeição desse enxerto. Então, consequentemente, o enxerto aqui da primeira linhagem híbrida, ele é rejeitado pela linhagem pura do progenitor, porque esse progenitor ele não reconhece a linhagem B, que é laranja. Então, né, as células ou órgãos transplantados entre os indivíduos que são geneticamente idênticos, ou aqui ali no caso, né, nós vimos que os camundongos, eles podem pertencer a uma mesma linhagem, que fala-se em linhagem pura, eles nunca serão rejeitados, porque eles compartilham justamente esses mesmos genes de histocompatibilidade. Enquanto que as células ou órgãos transplantados entre pessoas que não fazem parte desse grupo, ou seja, entre indivíduos que são geneticamente diferentes, esses enxertos, se não houver ali alguma intervenção, algum acompanhamento, eles sempre serão rejeitados. Por essa razão que os indivíduos eles precisam, né, fazer essa terapia imunossupressora, o acompanhamento ali de perto, para evitar a ocorrência desses processos de rejeição. Então, considerando, né, esse último experimento que nós vimos dos camundongos, a descendência de um cruzamento entre duas linhagens puras diferentes de animais não vai rejeitar enxertos de qualquer um dos pais. Em outras palavras, podemos dizer que aquele animal híbrido, ele não vai rejeitar o enxerto de animais ou da linhagem A ou da linhagem B, né? Porque ele é heterozigoto para essa situação. Ele reconhece tanto A quanto B. No entanto, o enxerto derivado da prole de um acasalamento entre duas linhagens puras diferentes de animais será rejeitado por qualquer um dos pais, né? Porque aqui no caso a gente tem o pai sendo, né, homozigoto, pai e mãe são linhagens puras mais diferentes, um é A, outro é B, e então essa descendência vai ser heterozigota. Então, aqui a gente tem o contrário, né? Que foi aquela última coluna. Ou seja, um enxerto de um animal que é híbrido, ele será rejeitado por qualquer animal da linhagem A ou B. Então, agora a gente vai ver como que é feito esse processo de reconhecimento, né? Que é mediado pelas células T e que ele ocorre de duas maneiras diferentes, né, que são as seguintes: as vias diretas, que aquela célula T daquele receptor reconhece diretamente a célula apresentadora de antígeno do doador, sem haver ali algum tipo de processamento, e já a via indireta, a gente tem ali uma etapa adicional, porque é necessário com que ocorra o processamento daquele antígeno. Sendo assim, as moléculas halogênicas do MHC de um enxerto, ou seja, que a gente tem que considerar o que está sendo transplantado, né? Então, além das características ali estruturais e funcionais daquele tecido, daquele órgão, né? A gente tem que entender que ele vai também com essas moléculas halogênicas. E é daí, né, que a combinação com
os constituintes do receptor que gera esse atrito. Então, a gente vai ver qual que é a diferença entre esses métodos de reconhecimento, né, e como que eles se dão. Então, estudos iniciais demonstraram para a gente que as células T daquele indivíduo que é receptor, eles conseguem reconhecer as moléculas do MHC intacta, ou seja, que ainda não foi processada no enxerto, e por conta desse reconhecimento, né, que ocorre ali de forma mais direta, ele recebe essa denominação de reconhecimento direto. No entanto, né, com o avanço ali dos estudos, foi-se identificado posteriormente que, em algumas situações, não era sempre assim que ocorria. Esse reconhecimento nem sempre era direto. Foi identificado o seguinte: as células T do receptor do enxerto reconhecem apenas as moléculas de MHC no contexto onde essas moléculas de MHC do receptor, elas devem ser apresentadas ali proteínas para essas células. Então, aqui tinha um processamento prévio envolvido. Então, esse processamento, que era inexistente no reconhecimento direto, foi identificado como indireto e é essencialmente o mesmo que o reconhecimento de qualquer antígeno proteico externo, né? Por exemplo, aqui a gente está falando de estruturas teciduais ou de órgãos que estão sendo transplantados, mas aqui poderia esse mecanismo, né? Ele é semelhante para um reconhecimento de antígeno microbiano, por exemplo. Não apenas as moléculas de MHC, mas os antígenos de histocompatibilidade secundária, né, também podem ser apresentados por essa via indireta, né? Independente desse mecanismo de reconhecimento, seja ele direto ou indireto, aqui é o passo inicial para a maioria das formas de rejeição dos haloenxertos. Nós vamos ver que existem 3 tipos de rejeição: a hiperaguda, a aguda e a crônica. E eles só vão ocorrer mediante esse processo de reconhecimento. Então, aqui tem um esqueminha que fica mais fácil de compreender essa diferença entre essas duas formas de apresentação. Então, aqui em a gente tem a representação do reconhecimento direto do haloantígeno. Então, aqui em verde é uma célula apresentadora de antígeno halogênica no enxerto, ou seja, é uma APC que vem ali do doador, não é do receptor, é uma APC do doador. Ela expressa um MHC halogênico e aqui à direita a gente tem a célula T aloreativa do receptor. Então, aqui não tem nenhum tipo de processamento. A célula T, que é aloreativa do receptor, ela reconhece essas moléculas de MHC halogênicas que não foram processadas na APC do enxerto. Então, a gente tem um reconhecimento que é dito como direto. Diferentemente do que ocorre aqui na situação em B, que é um pouco mais complexa, porque aqui a gente vai ter o processamento, né? Então, aqui recebe essa denominação de apresentação indireta. Então, aqui a gente tem a mesma célula T aloreativa do receptor, só que aqui ela vai reconhecer indiretamente aquele haloantígeno, porque aqui previamente está ocorrendo um processamento. Então, vamos entender aqui esse passo a passo. Aqui, então, tem-se o MHC halogênico, né? Aqui em verde, a estrutura ali tecidual do doador,
E aqui a gente observa uma APC do receptor. Então, percebam que nesse esqueminha a cor verde faz referência ao doador e a cor laranja faz referência ao receptor. Então, aqui no reconhecimento direto, a gente tem uma APC que é do doador. E aqui no reconhecimento indireto, a gente tem uma APC que é do receptor. Então, antes dessa célula T aloreativa do receptor reconhecer aquele MHC halogênico, que está vindo ali naquele enxerto, as suas próprias células vão processar aquele MHC. Então, aqui, a célula apresentadora de antígeno do receptor, em laranja, ela vai aqui processar esse MHC halogênico e a própria APC do receptor que vai apresentar esse haloantígeno para as suas células. Então, aqui a gente tem os seguintes passos que encontram-se ausentes no reconhecimento direto, que é a absorção e o processamento de moléculas de MHC halogênicas pelas APCs do receptor. Então, esse processo ele antecede as reações de rejeição. Então, o que a terapia imunossupressora vai tentar fazer nesse organismo? Evitar com que ocorra esse processo. Que uma vez que a gente tem a ativação das células T aloreativas, elas desenvolvem as respostas imunológicas que vão culminar ao final na perda daquele enxerto. Então, aqui a gente tem a apresentação das duas maneiras pelo qual as células T aloreativas possam ali reconhecer aquele haloantígeno, seja ela direta, o qual a APC envolvida é do doador, não tem um processamento, ou pela via indireta, onde esse haloantígeno ele é absorvido, processado pela APC do próprio receptor. Então, tem-se mais passos para esse processo de reconhecimento. Então, uma vez que essas reações ocorreram, a gente vai ter os processos de rejeição. Então, eles podem ser classificados de 3 formas. Como identificar, então, qual o tipo de rejeição? Então, aqui a gente tem que levar 2 pontos em consideração. Primeiro, o tempo que levou para essa rejeição ocorrer e quais são as características que ocorrem ali nos tecidos, ou seja, naquele local onde foi enxertado. Então, aqui a gente vai ver no sentido de evolução ali do tempo de ocorrência. Então, a primeira rejeição ela é hiperaguda, ou seja, ela ocorre ali muito rápido após a realização do transplante. É descrito que de minutos ou até horas após o transplante. Só voltando aqui, a Priscila disse que não entendeu bem. As células aloreativas fazem parte do enxerto? A célula T aloreativa, ela faz parte do organismo, do receptor, que entende que aquele enxerto é estranho a esse organismo. Então, o que faz parte do enxerto é a PC halogênica, MHC halogênico, mas as células que vão desencadear essa resposta contra o enxerto, ela é do receptor. Porque elas são vistas ali, os enxertos, eles são vistos como algo estranho, porque em razão dessa incompatibilidade ali desses genes. Eu vou reforçar aqui, então, que a Ana Carolina disse que não entendeu muito bem a indireta. Então, só começando pela direta, porque aí fica mais fácil de compreender a indireta.
O esqueminha aqui, ele é referente ao livro do Abas, né? E ele traz ali cores para identificar o que é do enxerto e o que não é do enxerto, né? Ou seja, o que é do organismo. O reconhecimento direto, a gente tem aqui uma situação, vamos supor que é o enxerto de pele, que é o que a gente vê mais frequente nos exemplos didáticos. Então, o enxerto de pele, né, foi transplantada lá no indivíduo, entre indivíduos que são geneticamente diferentes, ou seja, um aloenxerto de pele. Esse indivíduo que é o receptor, né, mediante a realização desse transplante, na presença de uma APC halogênica ali no enxerto, né, lembrando que todo o processo de reconhecimento mediado por linfócito T, a gente precisa da apresentação de um MHC, né? Esse é requisito básico para o processo de ligação, reconhecimento e ativação de linfócitos. Então, no reconhecimento direto, as células T alorreativas, que são as células próprias desse indivíduo que é receptor, ela vai se ligar diretamente ao MHC halogênico que está ali expresso na APC do enxerto. Então, essa APC, ela vem junto a esse enxerto, ela é proveniente do doador. E o MHC halogênico, ele vai expressar naturalmente um haloantígeno, ou seja, um antígeno ali do doador. Então, aqui o reconhecimento direto não ocorre o processamento, e a APC é do doador, diferente do que ocorre na apresentação indireta. Aqui a gente vai ter a APC, que é do receptor. Então, a célula T alorreativa desse indivíduo, que é o receptor, ela não vai se ligar diretamente ali à célula do doador. Vai ser a sua própria APC que é como se fizesse ali aquela atividade dos fagócitos. Lembram dos macrófagos que eles identificam ali, eles vão absorver e processar para depois expressar na sua membrana ali no seu MHC. Então, aqui no caso, nós temos um exemplo de uma APC do receptor, que está na cor laranja. Ela tem os seus MHCs que são próprios, que está aqui na cor verde. Então, tudo isso é do receptor. Mas aqui à esquerda, a gente tem o MHC halogênico, que é o MHC do doador. Então, aqui ocorre o seguinte: entre a célula T alorreativa e o MHC halogênico, a gente vai ter a atuação da APC do receptor, fazendo a absorção desse MHC halogênico. Então, ela internaliza esse MHC. Vejam só que aqui, na segunda imagem, ele já foi ali absorvido, processado, e ele é expresso ali no MHC próprio da APC do receptor, diferente do que ocorre aqui na direta. A direta é o próprio MHC halogênico do doador que vai ser expresso. Aqui na indireta, a gente tem a PC do receptor com o seu MHC próprio, que absorveu, processou, né, englobou esse MHC halogênico e, por meio dos seus próprios receptores, ele vai apresentar para a célula T alorreativa. Então, aqui a gente tem etapas adicionais que não existem no reconhecimento direto. O reconhecimento indireto, ele precisa obrigatoriamente desse processamento na APC do receptor. Ficou mais claro? Ou tem alguma dúvida?
Então, pessoal, esse processo de reconhecimento, seja ele direto ou indireto, é o passo inicial para ocorrer a rejeição. E assim a gente vai ter 3 tipos de rejeições que são classificadas de acordo com o tempo, né, o curso que leva ali para ela se desenvolver e considerando as características ali histológicas que elas vão promover. Então, a rejeição hiperaguda é aquela que ocorre muito rapidamente após o transplante. Ela é cerca de minutos ou horas após a sua ocorrência. E aqui quais são os eventos que vão promover essas alterações que resultam na perda desse enxerto. Então, a gente tem que pensar quais que são as células envolvidas, né? Então, aqui a gente tem a célula endotelial, né, que faz parte ali dos vasos sanguíneos. Aqui em verde nós temos a representação do haloantígeno, que pode ser, por exemplo, um antígeno de grupo sanguíneo. E aqui ligado a esse haloantígeno, a gente tem anticorpo, antígeno específico circulante. Então, na situação de rejeição hiperaguda, esse organismo ele já tem ali anticorpos pré-existentes contra aquele haloantígeno. Por isso que a resposta ela ocorre muito rapidamente. Aqui nesse exemplo, né, fala-se em grupo sanguíneo. Então, muito possivelmente, situações ali de incompatibilidade entre grupos sanguíneos. E o que esses anticorpos, mediante essa reação, né, o que eles vão promover? Então, eles estimulam a ativação do sistema complemento, né, que estimula de forma pronunciada a inflamação. Com isso, ali vai ocorrer um dano endotelial seguido de trombose. Então, são eventos muito rápidos porque eles ocorrem ali em decorrência de anticorpos já existentes nesse organismo. Então, a resposta é de minutos ou horas, onde nós vamos ter essas alterações que vão resultar na perda daquele enxerto. Então, aqui, por meio dessas alterações, sejam elas ativação do sistema complemento, dano endotelial, inflamação e trombose, né? Então, ao final, tem-se lesões ali teciduais que são irreversíveis, que vão culminar então na perda desse enxerto. Então, aqui é a primeira situação de rejeição. Aqui na segunda, a gente tem o que é chamado de rejeição aguda. Ela ocorre também de forma rápida, mas aqui leva-se alguns dias para a sua ocorrência. Então, normalmente, é após ali uma semana. E quais são as células envolvidas? Aqui a gente tem principalmente linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8. Então, por essa razão, que é uma resposta ali que não é tão imediata quanto a hiperaguda, que foi o que a gente viu anteriormente. E aqui, então, como que ocorre esse processo ali de lesão, né? Essas células, elas vão se ligar, né, ali aos receptores, ali naquela situação ali, naquela localização anatômica que foi enxertada, e como produto vai ocorrer a lesão dessas células parenquimatosas, uma inflamação nesse intertício e endotelite. Então, mais uma vez, o produto final vai ser a perda desse enxerto. Só que aqui, essa ação, ela é mediada principalmente por linfócitos TCD4 e TCD8, que vão lesar essas células parenquimatosas. E, por fim, o último tipo de rejeição, que é classificada como crônica. Aqui ela leva um tempo maior, né? Daí a denominação crônica,
que vai ali de 6 meses até 1 ano após o transplante. Então, o primeiro ano daquele paciente que foi transplantado é crucial, ter um acompanhamento ali mais de perto, mais atencioso, justamente para evitar situações como essas. Aqui, a gente tem o envolvimento de linfócitos TCD4 e citocinas. Aqui, mais uma vez, está sendo evidenciado ali a região endotelial. Então, o que elas vão promover nessa situação? Elas levam à proliferação de células musculares lisas. Então, o que acontece ao longo do tempo? Vai fechando a luz ali daquele vaso. Então, aqui a tendência é promover o que é chamado de oclusão vascular, porque os linfócitos T e as citocinas, elas têm ali estímulos contínuos para a proliferação dessas células musculares. Então, isso ali, dia após dia, esse estímulo contínuo leva à oclusão vascular. Então, se a gente observar, é importante identificar como classificar essa rejeição, é o tempo de ocorrência, quais as células envolvidas e quais são as alterações ali a nível tecidual daquele local que foi enxertado. Então, recapitulando aqui, na rejeição hiperaguda, ocorre em minutos ou horas após o transplante, é mediada por anticorpos já pré-existentes que levam à ativação do sistema complemento, dano endotelial, inflamação e trombose. A rejeição aguda ocorre de forma rápida, mas ali leva-se alguns dias, aproximadamente 1 semana após a ocorrência do transplante. Aqui nós temos principalmente células T, tanto CD4 quanto CD8, atuando ali a nível tecidual daquele enxerto, que leva aos seguintes danos: lesão ali de células parenquimatosas, inflamação do intertício e endotelite. E já na última situação de rejeição crônica, que vai ocorrer ali num tempo mais prolongado após a data ali do transplante, que é de 6 meses até 1 ano da sua ocorrência, as principais células envolvidas são os linfócitos T, CD4 e citocinas, que vão ali fazer com que o estímulo contínuo nessas células musculares lisas realizem ali a sua proliferação, que ao final desse processo, que é demorado, leva-se meses até 1 ano, ocorra a sua oclusão. Então, daí a importância do esquema terapêutico de imunossupressão, quem é o responsável por fazer esse esquema é o médico, ele responsável pelo caso, que é feito a avaliação é feita de forma individual. Então, os benefícios do transplante bem-sucedido, eles vão ali suplantar os riscos da imunossupressão crônica. Então, esses indivíduos que realizam o transplante alogênico, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, mas que são geneticamente idênticos, eles precisam realizar essa terapia durante toda a sua vida, ou então enquanto durar o enxerto. Geralmente utiliza-se um esquema, é muito difícil algum caso ali onde utiliza-se uma droga de forma isolada. Normalmente é uma associação entre imunossupressores. E as doses instituídas, elas vão sofrendo alterações também. Normalmente, doses maiores, que são usadas ali nos primeiros meses, e vai se adaptando de acordo com a evolução daquele paciente. A Ana Carolina está perguntando se essas rejeições podem ocorrer mesmo com terapia imunossupressora. Infelizmente, sim.
Mas, né, a terapia imunossupressora, a partir da sua instituição, ela melhorou muito a sobrevida desses pacientes. Hoje, pode-se dizer que boa parte dos pacientes que realizam transplante vivem bem com aquele órgão que foi transplantado. No entanto, né, existem pacientes que não fazem tratamento adequado, talvez não tenham a compreensão de que é necessário, né? A gente sabe que nem sempre o paciente ele vai aderir ali à terapia, né? Esses pacientes que não fazem esse rigor no tratamento, eles têm uma maior chance de perder, né, aquele enxerto. E a Priscila está perguntando se continuar com o mesmo tanto de drogas, o organismo pode acostumar? Então, nessa situação aqui, é muito difícil a gente falar nunca ou sempre, né? Normalmente, como é feito um esquema ali de doses e de combinação, isso minimiza esse processo de acostumar, porque as doses elas vão sendo ajustadas de acordo ali com a evolução, né, daquele paciente, as suas condições, né? Porque a gente sabe que um medicamento ele tem os seus efeitos, né, adversos, seus efeitos colaterais, e deve ser considerado, né, a apresentação clínica mesmo daquele indivíduo. Ele tem alguma outra doença pré-existente? Né? O que esse medicamento pode fazer com que esse organismo acostume? Né? Então, assim, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque isso vai depender da individualidade ali, né, de cada organismo, da presença de outras comorbidades, né? Mas esse é um ponto menos comum, né? O ponto mais crítico é relacionado a isso que a Ana Carolina perguntou, porque ela é voltada sempre para evitar a ocorrência de rejeição, porque mesmo com a terapia, existe, né, uma possibilidade de ocorrência. Então, os primeiros transplantes, né, quando ainda não tinha esse conhecimento tão evidente, a maioria, né, dos enxertos eles foram rejeitados por conta dessa resposta imunológica. Então, primeiro tinha o desafio do processo cirúrgico, né, porque muitos pacientes às vezes não suportavam ali a cirurgia e vinham a óbito como resultado do processo cirúrgico. À medida com que, né, esses processos eles foram evoluindo, né, a cirurgia, embora, né, cada processo cirúrgico tenha os seus riscos, eles foram minimizados. Então, o grande desafio é após o transplante, né, ou seja, como que esse organismo vai responder. Então, como evitar a rejeição? Né? A resposta foi a seguinte: com a diminuição da resposta imune. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dos principais representantes que são utilizados no tratamento aí desses pacientes pós-transplante. O esquema terapêutico, né, é o médico responsável que vai estabelecer, mas aqui a gente tem alguns exemplos, né, aqui a azatioprina, né, ela é utilizada como imunossupressora, normalmente, dificilmente ela é utilizada de forma isolada, né, ela combina com outros agentes. A ciclosporina, que é um agente muito comum de ser utilizado, né, é também imunossupressor. Os corticosteroides, né, que são mais conhecidos aí frequentemente. O tacrolimus, que é utilizado nessa profilaxia de evitar a rejeição. Os inibidores de receptor da interleucina 2, né, que a gente tem uma manipulação do sistema imune, porque a interleucina 2, ela induz
ali a maturação de linfócitos, né? Ela regula as atividades leucocitárias, então ela faz parte da resposta imunológica do organismo, né? Então, quando tem a sua inibição, consequentemente, tem-se a minimização de uma possível rejeição. Os anticorpos monoclonais, né, que vão agir de forma específica ali no receptor, então aqui eles são escolhidos de acordo com cada tipo de enxerto, e também o que é conhecido como everolimo, né, que é também utilizado como profilaxia da rejeição de órgãos. As células-alvo, então, para ocorrer essa diminuição, Priscila, é justamente as células envolvidas ali no processo de rejeição, ou seja, são as células que fazem parte ali dessa resposta imunológica, principalmente adaptativa. Então, a gente vai ter uma ação voltada principalmente para esses linfócitos, né? Aqueles linfócitos T aloreativos. Então, a combinação, né, desses representantes visam essa diminuição da resposta imune. Porque quando a gente tem a ocorrência de um aloenxerto, né, esse enxerto ele vem ali com os genes de histocompatibilidade de um doador, que é diferente do receptor, né? Então, as células-alvo são justamente essas células do receptor para minimizar, ou até mesmo o intuito mesmo é eliminar essa possível resposta imune, porque aí a gente não tem rejeição, o enxerto ele é mantido e esse organismo, né, ele volta a restabelecer o seu estado de saúde, né, que havia sido desequilibrado anteriormente, né, por algum tecido, algum órgão que foi ali acometido. Então, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida?